A paz do Senhor, irmãos. Boa noite, amém? Hoje nós vamos falar de Big Brother. Vamos lá, irmãos. Tomara que fique claro aquilo que eu quero dizer com isso. Mas vamos por partes. Irmãos, eu não sei se vocês conhecem, mas nos anos 90, 80, tinha uma revistinha, tinha um livrinho, né, que chamava Onde Está o Oli. Talvez alguns irmãos aqui já conheçam, né? Essa aqui é uma imagem de onde está o Oli. Se você olha essa imagem assim, o que é que nela chama muita atenção? Presta bem atenção nela. O que chama muita atenção nela? Bom, se você fosse eu e eu fosse você, eu ia dizer nada, que está tudo igual ali, né? Mas, e agora? O que chama muita atenção ali? Tem um barquinho lá no fundo, né? Mas por que ele chama mais atenção do que o resto? Está tudo escuro e ele tem um brilho diferente, né? Ele está brilhando mais, então ele chama mais atenção. Agora presta bastante atenção na próxima imagem, hein? A próxima imagem é difícil de notar a diferença, vai vendo. Olha só, irmãos, e agora? Quem chama atenção, irmãos? Eu, né, irmãos? Primeiro porque a minha foto aqui está maior, mas imagina que eu coloque mais ou menos no tamanho de todo mundo ali. Eu ainda estaria um pouco destoante, não pela minha beleza modesta, mas assim, porque você vê que tudo é um desenho e aquilo ali é um corte de uma foto, né? Um corte de um retrato. Você concorda comigo, irmãos, que aquilo que é diferente, ele tende a chamar muito a atenção, né? Aquilo que é diferente, ele tende a chamar muita atenção. Imagina a seguinte situação: você está andando lá na Tubal Vilela, feliz, lá, aí de repente você vê uma pessoa caminhando com 4 pernas, caminhando normalmente com 4 pernas. O que você acha que vai acontecer? Ela vai chamar muita atenção, e ela vai ser muito observada, todo mundo vai ficar olhando aquilo ali, meu Deus do céu. Então, você concorda comigo que algo ou alguém que chama muita atenção é muito observado, muito visto? Irmãos, e como sempre, né, eu adoro pesquisas aleatórias, então eu trouxe pesquisas aleatórias a respeito de como a gente se comporta, como as pessoas se comportam, quando elas são muito observadas. E acredite se quiser, tem pesquisas a respeito disso, eu acho sensacional. A primeira pesquisa que fizeram foi essa aqui, ó. Aliás, 2 dessas pesquisas foram muito semelhantes nesse aspecto. Eles chamaram 2 grupos de pessoas e separaram em 2 lugares diferentes. E aí, todos os 2 grupos de pessoas, eles seriam observados amarrando o sapato. É só isso. Os pesquisadores viraram para os 2 grupos e falaram: a gente quer que você amarre o seu sapato. E só. Mas o primeiro grupo sabia que ele estava sendo observado. O segundo grupo não sabia que ele estava sendo observado. O segundo grupo, que não sabia que estava sendo observado, eles amarraram o sapato de maneira natural, normal, velocidade, tudo. Mas o primeiro grupo, que estava sendo observado e que sabia que estava sendo observado, eles tendiam a amarrar o sapato mais rapidamente. Isso mostrou que, ao ser observado, as pessoas, elas tendem a ter um comportamento diferente. E por incrível que pareça, aconteceu mesmo nessa terceira pesquisa aqui. Eles separaram em 2 grupos de pessoas, e eles pediram só para as pessoas digitarem um texto. O primeiro grupo estava sendo observado e sabia que estava sendo observado. O segundo grupo estava sendo observado, mas eles não sabiam disso. O que aconteceu? Aqueles que sabiam que estavam sendo observados, eles escreviam mais rápido. No entanto, eles também cometiam mais erros. Então, tanto no sapato quanto no da digitação, a pesquisa mostrou que quando nós somos observados, a gente tende a fazer as coisas com mais rapidez. No entanto, a gente tende a cometer mais erros. Uma outra pesquisa foi feita em hospitais, em que pesquisadores olhavam os médicos e enfermeiros lavando as mãos. E só isso, os pesquisadores só olhavam para os médicos e enfermeiros lavando as mãos. E o que eles notaram é, quando os médicos e enfermeiros eles estavam sendo observados, eles levavam mais tempo lavando as mãos.
e eles eram mais criteriosos enquanto eles lavavam as mãos. Quando eles não sabiam que estavam sendo observados, às vezes eles nem se lavavam, né? Que coisa triste. Mas, irmãos, isso foi feito em tantas pesquisas diferentes e se constatou tanto essa diferença de comportamento, tendo em vista saber, estar ciente que está sendo observado, que isso se chama efeito Hawthorne na psicologia. E uma universidade de Newcastle, na Inglaterra, eles fizeram uma outra pesquisa que eles tentaram levar esse efeito Hawthorne um pouquinho mais além. Assim como no Brasil, nas universidades, no shopping também, né? As pessoas, elas têm uma bandejinha nas universidades inglesas quando elas vão almoçar. Tem uma cafeteria, restaurante, lanchonete, etc. Eles compram o lanche deles, põe na bandejinha, senta na mesa, almoça, e quando eles terminam, tem gente que limpa o lugar onde está, né? Pega o lixo, joga no lixo, põe a bandejinha no lugar. E tem gente que não faz isso, né? Igualzinho no Brasil. No Brasil, a gente também tem pessoas que deixam a bandeja ali, o lixo para quem quiser pegar. Aí, olha só o que a universidade fez, olha só o que esses pesquisadores fizeram para testar esse efeito Hawthorne. Eles não colocaram gente para observar as pessoas almoçando. Eles colocaram imagens de pessoas observando, sim, as pessoas almoçando. E eles começaram a calcular o número de vezes que os alunos, eles limpavam o lixo, jogavam no lugar certo e colocavam a bandejinha no lugar certo. E eles notaram e constatou-se várias vezes que só o fato de colocar pessoas observando os alunos almoçando, o índice de pessoas que limpavam onde elas estavam, ou seja, jogavam o lixo no lixo e colocavam a bandejinha no lugar, aumentava em 200 a 300%. Ou seja, não somente ser observado muda o comportamento das pessoas, como até mesmo a impressão de estar sendo observado faz com que as pessoas mudem de comportamento. A gente viu anteriormente que aquele que é diferente tende a chamar atenção, e ele tende a ser muito observado. E você sabia que existe algo na palavra de Deus que diz que nós somos diferentes e que por esse motivo nós somos muito observados? Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E este momento agora é um oferecimento pastor Silas, usando o grego contra heresias. Irmãos, olha só, a palavra santos, nesse versículo, é aquela palavra ali, ó, arriasmos. E arriasmos significa santificação, consagração. E ela é relacionada com arrios, que significa diferente, distinto. Então, quando ali em Hebreus, o autor de Hebreus, o escritor de Hebreus diz, para serem santos, ele está falando diferente, distinto. Diferente do quê? Distinto do quê? A ideia do texto é, nós somos chamados e nós precisamos nos esforçar para sermos diferentes do mundo e semelhantes a Deus. Se a gente já estudou, se alguém aqui já estudou lógica, tem aquela relação lógica, se, somente se. Se você é semelhante a Deus, então você é distinto do mundo. Se você é semelhante ao mundo, então você é distinto de Deus. Esse é a palavra santos. E se você vai no hebraico, kadosh, também tem essa noção de distinto, de separado, de diferente. Mas tem outra palavrinha que eu quero ver com vocês aqui hoje à noite, que é a palavra esforcem-se. Olha que interessante a ideia dessa palavra. Esforcem-se vem do grego diokó, que é brigar por alguma coisa, perseguir agressivamente algo, como um caçador perseguindo uma recompensa. Olha que palavra de significado riquíssimo. Agora convenhamos, irmãos, entre nós aqui, nós estamos falando de santificação,
de santos, nós estamos falando de santidade, né? Nas palavras da minha sábia esposa que está ali nas crianças, ela diz que a santidade é aquilo que divide um cristão verdadeiro de alguém que é só um simpatizante de Jesus Cristo. E eu concordo perfeitamente com essa frase. Irmãos, já parou para pensar em um termo que está tão fora de moda quando chamar alguém de santo? Eu não sei você, mas eu já fui chamado de santinho, e a pessoa não falou, nossa, como você é santo. Não foi essa ideia. Foi, nossa, como você é santo, estica. Aquela coisa de, ai meu Deus, como você é chato. Se algum dia Deus me der a oportunidade, eu gostaria de falar de um estudo muito interessante, que fala que o nosso cérebro, ele não tende a entender a diferença daquilo que é filme, série, novela, e aquilo que é realidade. Então, à medida com que a gente assiste séries, a gente assiste televisão, a gente assiste ficções, histórias fictícias, o nosso cérebro apreende isso como se fosse realidade. Ele acredita que aquilo está acontecendo mesmo que você fale para o seu cérebro, tem uma câmera ali, tem um script, aqui tem um diretor falando para ele agir desse jeito, dessa maneira. O nosso cérebro, ele tende a alimentar aquilo como uma informação não fictícia. E quando a gente vai em filme, série, novela, eu não sei se você concorda comigo, mas toda pessoa que é muito santinha é uma pessoa sem graça, água de salsicha, é aquela pessoa que não tem emoção nenhuma na vida, nada acontece, ou é aquele religioso hiper fanático que aponta o dedo para todo mundo, acha defeito em todo mundo, só ele é santo e ele é o pior personagem, todo mundo, parece que põe alguém só para todo mundo detestar, aí a pessoa é um fanático religioso que se acha santo. E o nosso cérebro, irmãos, ele parece que absorve isso como se fosse uma verdade, só que, olha só o que essa palavra está falando, diokó no grego, brigar por alguma coisa, perseguir agressivamente algo, como um caçador perseguindo uma recompensa, um prêmio. A ideia é, existe um prêmio, uma recompensa em você ser distinto do mundo. Existe uma recompensa nisso, e nós vamos falar sobre isso agora mesmo. O que implica viver uma vida de santidade? Em primeiro lugar, viver uma vida de santidade, para que isso ocorra, é necessário colocar a sua palavra, a palavra de Deus, no centro de nossas vidas. Olha o que Jesus Cristo disse em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso é Jesus Cristo orando pelos seus discípulos. E há outro texto que Jesus Cristo ele fala para os discípulos, vocês estão limpos pelas palavras que vos tenho falado. A palavra de Deus para aquele que deseja viver uma vida de santidade, ela é o prumo, ela é a regra moral, o padrão de comportamento. Alguns anos atrás eu assisti um vídeo, e eu vou precisar falar isso, irmãos, pisando em ovos, e vocês vão entender por quê. Até porque isso vai para o YouTube, e o YouTube tem um alinhamento ideológico que tirou esse vídeo do ar. Eu não sei se os irmãos conhecem um canal que chama Spotniks, mas esses Spotniks, eles colocam pessoas com ideias muito diferentes para debaterem um com a outra. Por exemplo, uma vegana e um caçador, um anarcocapitalista e uma comunista, um eleitor do Lula e um eleitor do Bolsonaro, e eles estão sempre debatendo para ver se eles encontram algo em comum. E uma instituição dessa, eu não lembro se foi Spotniks, porque o YouTube ele removeu e ele proibiu, e eu nunca mais achei esse vídeo. Eu vi esse vídeo só 2 vezes e eu nunca mais, senão eu colocaria o link aqui. Eles colocaram aqui, que vocês vão entender porque eu tenho que pisar em ovos. Eles colocaram uma ativista LGBT para debater com uma moça que se declarava ex-gay. Eles colocaram essas 2 pessoas para debater, para discutir, elas estavam conversando amigavelmente, paraná. Chegou um momento que a ativista perguntou para outra moça assim, olha, você se declara ex-gay, mas você não sente mais atração por mulher? Você não sente vontade de pegar uma mulher de novo? E a outra moça disse, sinto,
Às vezes eu tenho essa tentação. E a ativista retrucou: bom, se você tem essa vontade, por que você não faz? Aliás, a outra moça, ela já era casada com 2 filhos, a que se declarava ex-gay. E a ativista perguntou: por que você continua casada? Por que você não vive sua vida? Por que você não vai fazer o que te dá na telha? E aí, a moça, ela deu uma resposta, que para mim, irmãos, foi uma das melhores respostas que eu já vi essa objeção na minha vida. Ela falou o seguinte: eu mudei a minha vida porque eu tive encontro com Jesus Cristo. A partir do instante que eu tive encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo, eu entendi que Deus, Ele é o meu Pai. A partir do instante que eu entendo Deus como sendo meu Pai, eu acredito que Ele cuida de mim. E como meu Pai cuidando de mim, Ele tem sempre o que Ele é melhor para mim. E sendo Deus, Ele sabe mais do que eu. Então, se Ele tem o melhor para mim, e Ele diz para eu fazer uma coisa e deixar de fazer outra, por conta daquilo que eu acredito Ele ser, e do meu relacionamento com Ele, eu deixo de fazer aquilo que Ele proíbe, e eu faço aquilo que Ele ama, porque eu entendo que Ele tem o melhor para mim. Essa resposta deixou a ativista calada. Irmãos, eu não estou aqui para discutir nada, debater nada. Eu quero pegar a resposta dessa mulher. Você vê que certamente ela abriu mão, ela renunciou coisas que eram certamente muito difíceis para ela. Isso é santidade. Isso é santidade. É você entender que a palavra do Senhor, ela é um prumo da sua vida, e que aquilo que você ama, aquilo que você faz, aquilo que você cultiva, aquilo que você tem até como hábito, e que vai contra a palavra, você precisa aprender a dizer não mais. Santidade implica colocar a palavra de Deus como centro das nossas vidas. E o que mais? Santidade implica entender que trata-se de uma batalha e um processo. Mas escuta só o que Paulo falou em Romanos 7. É claro, irmãos, que esse texto é muito mais denso do que nós vamos falar aqui, tá? Mas eu vou ficar na superficialidade do texto. Vamos lá, olha só. Eu me comprazo na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão, e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará desse corpo de morte? Esse infeliz de mim é uma palavra muito pesada. Tem traduções que dizem: desgraçado homem que sou. Irmãos, um teólogo muito famoso, que eu esqueci o nome dele, acho que é Adam Clarke, ele dizia que Paulo, ele é provavelmente o cristão mais bem sucedido que já existiu na face da terra. E Paulo, esse cristão super bem sucedido, nesse pedaço, eu não sei se você consegue pescar, parece que Paulo está desabafando aqui, ele está abrindo o coração, falando: gente, olha, eu amo a lei do Senhor, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero viver uma vida correta, mas eu não sei, o meu corpo é uma mola propulsora que me empurra para o pecado. É um choque, é uma batalha, é constante. Santidade é uma batalha, mas santidade também é uma escolha. Existe uma história que eu vi várias versões, mas eu vou contar a versão que eu acho que eu li lá no Monge Executivo do James Hunter. Ele fala que um pesquisador inglês, antropólogo, foi visitar uma tribo Cherokee, lá nos Estados Unidos. O Cherokee é uma tribo tipo os Tupi no Brasil. E ele foi falar com o cacique da tribo. E aí, ele estava conversando com o cacique, e o cacique vira para ele e fala assim: dentro de mim há 2 cães, um bom e o mau, e eles estão em constante briga. E aí, o inglês, o antropólogo, virou para ele e falou assim: e quem vai vencer? E aí o cacique disse: depende de quem eu alimentar.
Só um adendo, irmãos. Tem um livro que chama O Fator Melquisedeque, que fala a respeito da revelação de Deus em tribos antes mesmo delas serem alcançadas pelo cristianismo. Muito interessante. Eu acredito que talvez, de alguma forma, o Espírito Santo moveu no coração dessa pessoa para falar isso. Depende de quem eu alimentar. Quem você tem alimentado? Você tem alimentado, como Paulo disse, que o homem interior, ou os seus membros, ou a sua inveja, ou o seu ódio, ou a sua promiscuidade, ou o seu vício em pornografia, ou a sua língua afiadíssima, fofoqueira. Fofoca é a arma do covarde e do invejoso. A sua mentira, os seus vícios, às vezes o vício até mesmo de celular. Quem você tem alimentado? Quem você tem alimentado? A pergunta é: como que eu posso alimentar o homem interior? Bom, a palavra de Deus está dizendo que se eu viver uma vida de santidade, há um prêmio para mim, há uma recompensa para mim. Como eu posso viver essa recompensa? Como eu posso alimentar esse homem interior em a minha vida de santidade? Assim como nós já dizemos, irmãos, a primeira coisa para viver uma vida de santidade é que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Olha o que está em Deuteronômio 8,3, clássico. O homem não vive apenas de pão, mas o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Deus, de Yahvé. Com que frequência você lê a palavra de Deus? Com que frequência você gasta tempo para se alimentar da palavra de Deus? Quanto tempo você tira para o seu Instagram? Para a sua série favorita? E quanto tempo você tira para a palavra de Deus? Irmãos, eu praticamente cresci na igreja. E todas as igrejas que eu frequentei, Monte Hebron, lá em São Sebastião do Paraíso, lá em Brasília, todas as igrejas que eu frequentei, irmãos, elas dizem a mesma coisa. Elas dizem a mesma coisa, graças a Deus, as que eu frequentei. Nós precisamos ter uma vida de meditação da palavra de Deus. E sabe por que as pessoas batem tanto nessa tecla? Porque a maior parte das pessoas não ouve. A maior parte das pessoas prefere a preguiça, a negligência. Não existe santidade, irmão, sem se alimentar da palavra de Deus. Não existe. Não tem como, irmãos. Simples assim. Tem um segundo aspecto. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Tem um livro de Timothy Keller, esse cara que é a primeira citação, que chama Oração. Só isso. Olha o que ele fala. Orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio de sua palavra e graça, e que com o tempo vai se tornando um completo encontro com Ele. Irmãos, a oração não é você escolher palavras tremendamente difíceis e rebuscadas. A oração é uma conversa, irmãos. A oração é uma conversa, irmãos. Uma conversa. Eu preciso te contar uma coisa muito franca, muito séria. Se você não tem uma vida de oração, você não faz a menor ideia do quanto você está perdendo. Mas é muito mesmo. É muito mesmo. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não consigo me organizar. Você quer uma dica? Primeira coisa, põe na sua agenda. E seja chato com esse compromisso. Todo dia, tal hora, eu vou orar 5 minutos. 5 minutos. Se você, como eu, é uma pessoa que gosta de acordar cedo, acorda 5 minutos antes. Agora, se você é uma pessoa que gosta de dormir tarde, vai tentar orar 5 minutos antes de dormir. Organize-se. 5 minutos. Não interessa a sua idade, não interessa o que você faz de sua vida. Organize-se. 5 minutos. E vai conversar com Deus. Conversar com Deus. Mas, cara, conversar o que com Deus? Toda vez que eu tento orar, em 30 segundos acabou o assunto. Ah, é? Acabou? Vou te dar uma dica boa hoje. Quer ouvir? Confesse seus pecados. Te garanto que muitas vezes vai passar de 5 minutos.
confesse os seus pecados, fala com Deus, abre-se com Deus, rasga o seu coração. Sabe aquela auréola de santidade que a gente carrega na igreja? Quebra, joga fora, tira a sua máscara e mostre para Deus quem você é de verdade. Oh Deus, eu sou mentiroso, viu Deus? Oh Deus, deixa eu te falar um negócio. Hoje eu estou numa irritação tão grande que se eu tivesse uma cartucheira eu tinha posto 3 balas na cabeça do meu chefe. Você acha que Deus vai ouvir isso, vai ficar assim, ó? Vai nada, Ele já sabe. Ele conhece a podridão do nosso coração. Só que Ele quer que você fale. Ele quer que você diga: ó Deus, tal fulano ou ciclano olhou para mim de um jeito que, nossa, pensei besteira. Deus, abre o seu coração, fale, rasgue o seu coração, faça de Deus seu melhor amigo, conte para Deus, conte as suas necessidades, as suas tristezas, as suas frustrações. Deus, eu não consigo mudar, Deus, eu sou fofoqueiro demais, invejoso demais, megalomaníaco demais, eu sou duro demais, Deus, orgulhoso demais, Deus, arrogante demais, Deus. Se rasgue, chega de viver a mesmice, irmãos, chega, irmãos, já passou da hora da igreja acordar. Fale com Deus, rasgue o seu coração e confesse: Deus, eu sou uma pessoa difícil, Deus, eu sou uma pessoa orgulhosa, Deus, eu sou uma pessoa egocentrada, Deus, eu sou uma pessoa promíscua, Deus, eu não adultero, mas aqui, Deus, eu tenho a língua afiada, Deus, eu julgo as pessoas, eu aponto o dedo, eu humilho. Até quando você quer ser mudado? Olha só o que C.S. Lewis fala. C.S. Lewis estava orando pela esposa dele, que estava morrendo, e aí viraram para ele e falaram: você vai continuar orando por ela, ela vai morrer. E ele falou assim, ó: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Se você for uma pessoa de oração, eu te garanto que você vai ter muitas histórias para contar. Eu te garanto que você vai ter muita história para contar. Eu vou contar só esse testemunho rapidamente para vocês. Eu cresci na igreja. Eu tinha 9 anos, eu tocava bateria no louvor, não aqui na Monte Hebron. E eu fiquei muitos anos na igreja. E eu vi, irmãos, as coisas acontecendo na igreja, gente tendo visão, gente dando, rolando no chão, dando um triplo mortal carpado no palco, e profecia, e ver anjo, e ver demônio, expulsa capeta. Eu via tudo aquilo quando eu era novinho, e eu falava: gente, mas por que essas coisas não acontecem comigo? Nada acontece comigo. E eu achava o culto chato. Pronto, falei. Eu achava o culto chato. Quando eu era criança, novinho, 9, 10, 11 anos, eu achava o culto chato. Eu vim para a igreja e eu ficava ouvindo a palestra da pessoa, do pastor ou da pastora. Eu falava: ai, gente do céu, isso aí eu já sei, ele já falou semana passada. Eu ouvi o louvor, achava muito chato o louvor, mas essas músicas são ruins, hein? Nossa, o tanto que aquela irmã desafina. Desse jeito. Não é indireta, viu, irmãos? Tanto é que eu sou do louvor também, não posso falar nada. Mas você vê, eu achava chato, irmãos, achava muito chato. Muito chato. Mas eu vivia ouvindo pastor e pastora falando: você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de oração. Aí, com 13 para 14 anos, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: então vamos ver se é ou não vai. Vai ou racha, vamos ver. Eu fiz um compromisso com Deus. E eu falei: Deus, eu vou orar todos os dias desse mês de fevereiro. E aí todo dia eu tirava uns 5, 10 minutos de oração. 5, 10 minutos de oração. 5, 10 minutos de oração. Teve um dia que eu esqueci. Eu deitei para dormir e falei: acabou o dia, né? Aí de repente veio no meu coração assim: você já orou hoje?
Aí eu levantei todo mal-humorado, fui lá, acendi a luz, falei: Senhor, no nome de Jesus, apresento minha vida. Queria orar rapidinho, né? Foi uma bênção, irmãos. Orei uns 20 minutos. Deus moveu o meu coração, foi uma bênção. À medida com que eu fui tendo uma vida de oração, irmãos, muita coisa mudou. Sabe a primeira coisa que mudou? A igreja para mim. Porque quando eu entrava na casa de Deus, aquilo não era mais uma palestra, o Espírito Santo falava comigo. O pastor pregava e ficava assim: nossa! E quando tinha o louvor, já não era mais uma música, em adoração, eu me rendo a ti. Não era assim mais. Quando eu louvava, eu sentia uma alegria, eu sentia o mover do Espírito Santo. Eu falava: meu Deus do céu, eu não tinha sentido isso antes. Aquilo que eu achava chato, entediante, aquilo que era religioso, aquilo que era dogmático, para mim se tornou vida. Vida de Deus. Eu conheci a vida de Deus, mas eu que tive que dar o passo de viver uma vida de oração. Eu entendi o que é unção, irmãos. Eu finalmente entendi o que é unção quando eu passei a ter uma vida de oração. Foi feito um teatro aqui sobre chamado. Eu finalmente entendi o que é ter propósito e chamado de Deus. Sem uma vida de oração, você é um navegador no meio do Oceano Pacífico sem uma bússola. Você não sabe onde você está, para onde você vai. É a vida de oração que transforma você. Quer pôr Deus à prova? Não fala assim: Deus, ou você faz ou eu largo sua igreja. Isso não é pôr Deus à prova, isso é estupidez. Quer pôr Deus à prova? Busca a presença de Deus para você ver se Ele não muda a sua vida. Começa uma vida de meditação na palavra diariamente, para você ver se você não vai sentir mover do Espírito Santo na sua vida, e Ele vai começar a mover em você e através da sua vida. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Tenha uma vida de oração. Você quer ser limpo? Tenha uma vida de oração. Você tem um vício debaixo do tapete que você não conta para ninguém, e você não consegue se livrar dele? Tenha uma vida de oração. Eu garanto para você que você vai ser mudado. Porque outra coisa que acontece conosco quando nós temos uma vida de oração, irmãos, é que há atitudes que a gente toma, e quando a gente ora e tem uma vida de oração, alguma coisa começa a incomodar. Gente do céu, eu sempre fui uma pessoa que xingava muito. Não eu, viu, irmãos? Eu estou dando um exemplo. E de repente começa a xingar e fala: parece que não estou gostando disso mais. Eu não estou gostando desse tipo de programa mais. Eu não estou gostando desse ambiente que eu estou indo mais. Eu não estou gostando desse tipo de música que eu ouço mais. O Espírito Santo começa a incomodar o nosso coração. Uma pessoa de oração é uma pessoa em constante transformação. Sabe aquela pessoa que continua a mesma sempre? É uma pessoa que não ora. Santidade implica ter a palavra como nosso prumo, nosso rumo, nosso padrão moral, lê-la, meditá-la e viver uma vida de oração. Eu não vou falar sobre jejum não, tá, irmãos? Mas assim, se você tem interesse sobre jejum, o jejum é uma ogiva nuclear no reino do Espírito. Leia um livro que chama A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Muito bom. E também Jejum pela Redenção do Brasil, da apóstola Valnice Milhomens. Muito bom, mas não vou falar dele não. O que mais implica a santidade? Implica entender que ela nos torna distintos do mundo, e isso nos faz ser observados. Se você é uma pessoa de oração, de meditação da palavra, em uma busca de vida de santidade, você não sabe, mas você está sendo observado. Existe um livro chamado 1984, de George Orwell, que ele escreveu a respeito de uma distopia futurística, em que todas as pessoas, elas eram assistidas o tempo todo pelo grande irmão, o Big Brother. Vocês acharam que eu ia falar do programa, né? Esse grande irmão, ele assistia todo mundo, o tempo todo. As pessoas, elas tinham câmeras nas casas. As pessoas tinham câmeras nos trabalhos. As pessoas tinham câmeras nas praças. Todos os lugares onde elas estavam, elas eram reconhecidas e elas eram assistidas e observadas. Engraçado que essa distopia futurística, ela parece muito atual hoje em dia. Mas assim como o paralelo desse livro, dessa história de George Orwell, a nossa vida também é assim, quando nós nos tornamos pessoas com uma vida de santidade. As pessoas
elas nos observam. E assim como a gente falou do efeito Hawthorne, a gente precisa mudar o nosso comportamento. Mas a gente não precisa mudar o nosso comportamento porque as outras pessoas estão nos observando. Nós precisamos mudar o nosso comportamento porque tem um Deus nos observando. E sabe o que mais? Quando nós vivemos uma vida de santidade, é preciso entender que somos representantes de Deus onde quer que nós estejamos. As pessoas nos observam e elas vão ver tudo que a gente faz, e elas vão raciocinar a respeito de tudo que a gente faz. Eu tenho várias histórias a respeito disso aqui, irmãos, histórias boas e histórias péssimas, né? Eu vou contar uma ruim. Quando eu servi o exército brasileiro lá no sul de Minas, do batalhão todo tinha eu e mais 8 cristãos evangélicos. O sargento chamava a gente de os irmãos do TG. Os irmãos do TG, os irmãos do TG, né? E tinha um menino que ele detestava crente. Então todas as vezes que ele vinha falar comigo, meu nome de atirador era Estica, o nome dele era Amorim. Toda vez que o Amorim vinha falar comigo, ele falava: não, Estica, esses irmãos, hein, são um bando de fanático, um bando de doido. Aí teve um churrasco do TG. E os irmãos foram, eu não fui, né, eu estava na igreja. Mas os irmãos foram. No dia seguinte, quem que é a primeira pessoa que me procura no tiro de guerra? O Amorim. Ele veio falar para mim: nossa, Estica, você não sabe o que os irmãos fizeram ontem, Estica. Estica, fulano encheu a cara, ciclano xingou, ciclano ficou com outra menina, ciclano fez isso, ciclano... Ele começou a listar o que todo mundo fez, ele veio contar logo para mim. Sabe o que isso mostra, irmãos? Eles estavam sendo observados, só que eles foram negligentes. Negligentes. Nós representamos algo muito maior do que nós, irmãos. A santidade, ela implica uma responsabilidade. Mas ela também tem algo a mais. Eu falei para vocês que a gente tem que se esforçar, como um caçador, em busca de um prêmio, de um alvo. E que prêmio é esse? Bom, em primeiro lugar, o versículo diz: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, a santidade, ela implica o prêmio da eternidade com Deus. Que é algo que, se nós formos nos pautar biblicamente, eu posso passar o resto da minha vida aqui conversando e não vai chegar em lugar nenhum, porque o céu, ele é indescritível. Existe uma história que eu não sei se é verdade, eu devia ter perguntado para o pastor Silas antes, mas que o grande apologeta Santo Agostinho, ele estava no leito de morte, e aí ele morreu, e aí de repente ele voltou rapidinho, e ele falou assim: eu vi o nosso Cristo, eu vi o nosso Senhor, tudo que nós falamos não passa de palha. E depois ele morreu de novo. Depois eu vejo com o pastor isso é verdade, viu, irmãos? Aí dá um Google, porque eu posso estar contando mentira, não é Santo Agostinho. Bom, mas o que acontece, irmãos? A eternidade, ela é completamente indescritível. Viver com Cristo é algo indescritível pelo resto da eternidade. Mas não vou falar sobre isso hoje. Você sabia, isso é cientificamente comprovado, que pessoas ativas em sua fé e ativas em suas igrejas, elas são pessoas mais felizes, mais saudáveis e que mais gastam tempo em trabalhos voluntários? Uma pessoa que procura uma vida de santidade e, claro, uma vida de comprometimento com Deus, é uma pessoa mais feliz. É claro, irmãos, a santidade te torna uma pessoa leve, te torna uma pessoa sem aqueles fardos. Sabe aquela pessoa que entra no ambiente e parece que a luz some? Ela carrega toda a boa energia para ela, acabou a festa quando ela chega. Uma pessoa que vive em santidade é uma pessoa que traz a luz, é uma pessoa que traz a diferença, porque ela é uma pessoa leve, é uma pessoa, vou dizer assim, despretensiosa, não é uma pessoa carregada, julgadora, mentirosa, fofoqueira, invejosa. Uma pessoa que vive uma vida de santidade, uma pessoa que é leve, isso faz bem para si mesmo e para as pessoas que estão à sua volta. E sabe uma última coisa, a última coisa que eu vou falar hoje. O último prêmio
eternidade. Bom, a gente falou da eternidade. A gente falou dessa saúde mental, física, espiritual. O terceiro grande prêmio que a gente tem como vida de santidade é o seguinte. Tinha um filósofo chamado Ravi Zacharias. Ele era um filósofo indiano. Ele se converteu ao cristianismo. Ele era hindu, se converteu ao cristianismo. Ele era apologeta e ele tinha um ministério que ele ia pregar dentro das universidades, sabe? E os universitários, eles ficavam jogando perguntas para ele. Mas você tem certeza que Deus existe? Por que existe o mal? Por que é a Bíblia que você segue? Esse tipo de pergunta. E Ravi Zacharias, um dia ele foi perguntado sobre como as pessoas, elas podem ter um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. E ele falou que existe uma coisa chamada sociologia do conhecimento, que diz o seguinte: as pessoas, elas não mudam de ideia, perspectiva, ou se convertem de algo que elas tinham ou criam anteriormente, porque alguém foi e pregou para elas. Olha só o que ele falou. Normalmente, as pessoas não se convertem porque alguém foi lá e pregou para elas, porque alguém deu um discurso, porque alguém entregou uma palavra, porque alguém é convincente, porque alguém é persuasivo, porque alguém é inteligente. Você sabe o que faz as pessoas converterem-se de um pensamento para outro? Você sabe? Elas tendem a mudar os seus pensamentos e convicções por alguém que elas admiram. Geralmente as pessoas se convertem a alguma fé ou algum pensamento ideológico porque alguém que elas admiram está lá. A nossa vida, o nosso testemunho e a nossa santidade, ela fala muito mais alto do que qualquer discurso. Hoje é o culto do amigo, né, irmãos? Quem que não está aqui que você queria? Eu tenho muita gente. Tem gente que eu oro há anos para que tenha um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. E quanto dessas cadeiras vazias é culpa nossa? Quanto dessas cadeiras vazias são nossa responsabilidade? São consequência dos nossos testemunhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu vou orar rapidamente. Mas eu queria que, se possível, você falasse com Deus. Senhor, eu realmente preciso ter uma vida de oração, Deus. Ler a palavra, isso nunca acontece comigo. Deus, realmente, o meu testemunho não está lá essas coisas não. Aliás, onde eu trabalho, onde eu estudo, se eu falar que eu sou crente, ninguém vai nem acreditar. Senhor Deus, tem de compaixão de nós. Nós entendemos essa noite que nós precisamos ser transformados. Nós precisamos, Senhor Deus, mudar de conduta. Nós precisamos prestar mais atenção ao nosso testemunho, às nossas palavras, ao nosso comportamento e deixar de lado a nossa displicência e não buscar a Tua presença, Deus. Transforma a nossa vida essa noite, Senhor Deus, e eu oro pelos meus irmãos nesse instante. Que em nome de Jesus nós consigamos, Senhor Deus, ser uma igreja responsiva, que ao invés de só ouvir a palavra e ir embora para casa, que nós tenhamos uma conduta e uma ação ao sair por aquela porta, Senhor Deus. Ajuda-nos, auxilia-nos, transforma-nos, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.